para mim existe uma diferença entre você responder pesquisa e você fazer jus de fato, ser o que você responde dizendo ser, entendeu? Né? Ao invés de só falar, reverberar e não fazer jus, que é muito bonito. Por exemplo, eu sou religioso, né? Tem uma pesquisa aqui e tal. Não, eu sou dessa vertente religiosa. Mas assim, existem diretrizes, certo? Existem constituições nessa religião. E às vezes a pessoa não cumpre, né? E às vezes o argumento, mas é porque, né, só o meu Deus é perfeito, né, e nós somos imperfeitos. Aí a pessoa usa essa imperfeição como um cartão ilimitado para fugir das diretrizes, né, para cometer, vamos dizer, pecados assim, né? Em geral, pecados que eu falo, cada religião trata o seu modo de equívoco, de erro, de sair fora da linha, usando o pecado aqui como um sentido de todas as diretrizes, assim, de sair fora da linha de todos os segmentos. E a pessoa usa isso como um cartão ilimitado, né? E daí, por exemplo, um equívoco que eu acho sério, por exemplo, no que condiz a religião mais tradicional, né? O cristão aqui, por exemplo, num passado eu via que os líderes religiosos, eles exigiam que a pessoa tivesse que a pessoa tivesse em comunhão, resiliente e presente, né, na igreja, comungando, estudando e praticando, né, aquela fé, mesmo que a pessoa não quisesse. Aí é que tá, não importava se a pessoa não quisesse, entendeu? Por isso que eu acho que hoje se paga um preço, né? Porque hoje, no meu entender, os templos deixaram de ser a casa de Deus para se tornar a casa da mãe Joana, entendeu? Mas, né, os líderes religiosos, num momento de consciência um pouco mais evoluída, né, e num certo poder, que tinha o poder também de exercer a atitude de dar liberdade, né, o livre-arbítrio, eu acho que não cumpriram com isso, entendeu? Porque a partir de certo ponto, né, vinha uma intimidação em seguida. Eu não compactuo, não quero e tal. Mas olha, tem o livre-arbítrio, mas se tu não fizer, vai acontecer isso e tal e tal. E muitas vezes, né, no que condiz a crença, era o papel do Deus, né, que a pessoa acredita e tal, mas aí, a partir de certo ponto a pessoa não respeitava, né? Ela intervia, ela adentrava naquele, né, território de poder que era desse Deus, né, e tomava posse ali e queria agir como se fosse, né, esse Deus, né, fazer o papel dele, não aceitando, meio que não contendo uma certa insatisfação e querendo, né, ali querendo manter uma doutrina sobre a outra pessoa, querendo nutrir, né, aliviar talvez algumas frustrações de querer ter algum poder, satisfazer, e mesmo a pessoa não querendo, ela mantinha a pessoa no poder, tentava manter a pessoa rente àquela doutrina, mesmo a pessoa não querendo. E aí o que acontece? Dali um pouco aconteciam, descobria-se, sei lá, coisas ruins, a pessoa cometia coisas ruins lá fora e tal, até mesmo porque explodia algo nela que ela não aguentava mais esconder, porque ela estava rente naquela doutrina forçadamente, né? E aí depois ia um monte de críticas e tal, né? Sendo que o livre-arbítrio não foi cumprido, entendeu? E aí, a partir de certo ponto, eu vi que, né, os templos deixaram de ser a casa da divindade
para passar a ser a casa da mãe Joana. Mas aí não culpa das pessoas, né? Porque as pessoas ganharam a liberdade de serem o que não são, entendeu? Não comungo e tal, mas de certo modo, né? Existia uma doutrina das pessoas na qual comandava, né? Uma doutrina pessoal, né? E ela se sobressaía com essa doutrina, se sobressaía a doutrina divina, a Constituição ali, né, bíblica ou qualquer outra coisa, entendeu? Então aquilo fazia com que criasse um outro campo de dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. A pessoa não queria, mas ela mantinha a pessoa lá, entendeu? Isso, né, abriu portas para que se construísse falsos, vamos dizer, religiosos. Quando eu digo falso, não no sentido ruim. A pessoa não queria, né? Mas ela foi forçada a estar lá. Então a pessoa, ela tá lá, não está lá de coração, está lá falsamente, né? Mas foi forçada a ser falsa, está lá. Não teve a liberdade de seguir o seu caminho, entendeu? Então isso é que tem que olhar. Eu acho que tudo tem seu plantio e sua colheita, entendeu? Então é essa questão, né? Mas também tem a questão da desculpa, né? Da desculpa, a pessoa, existe muita questão do medo, né? Do medo, que é uma reverberação, um efeito de culpas passadas, entende? E daí, no decorrer da vida, a pessoa se vai se deparando com certos instintos, com certas nuances da naturalidade dela mesma, querendo fazer coisas que ferem, entende? E aí, por culpa, por medo, a pessoa responde: eu sou dessa religião, eu sou daquela e tal, inconsciente. Mas a atitude dela, a minha atitude não condiz com o que eu digo querer ser, porque eu digo querer ser por medo ou por conveniência. Se eu falar que eu não acredito em nada, que é tudo, para mim é tudo uma mentira essa religião, nossa, não vou falar isso, né? Porque isso é feio, porque isso é errado, porque o que a minha família vai pensar, né? O que as pessoas que trabalham comigo vão pensar? Então eu comungo e tal. Quer dizer, comunga, falou que comunga, mas comunga nas atitudes. Não, porque isso, porque aquilo e tal. É imperfeição nossa e tal. Não é imperfeição nossa, entendeu? Então, entende como é que funciona, né? Aí a pessoa tem um medo, mas o que adianta? A tua atitude não condiz. Então o fato de você responder que sim, que eu compactuo, que eu sou dessa religião, não muda, vamos dizer, supostos equívocos que você cometeu, né? Entendeu? Vamos trazer assim o exemplo de um certo pecado. O pecado é na atitude. Não é se você quiser ou não ser uma pessoa pecadora em palavras, entendeu? Assim como a tua espiritualidade, a tua religião que tu comunga, seja, sei lá, o budismo, seja o cristianismo, seja o xamanismo, seja o Telemann, seja qualquer outra, né, vertente do que você acredita, se faz com a atitude coerente, né, com a atitude positiva, coerente, né, em prol de ser alinhada com aquelas diretrizes, né, seja quais foram, entendeu? Então ela não se faz em dizer sim ou não, responder positivamente, entendeu? Não se faz no que você diz assim, né? É no comportamento, é no jeito de ser, entende? Então essa parada aí. Valeu!